Bom dia, bom dia. Graça e paz, Graça e paz misericórdia aí. de Deus Mais na sua vida. um podcast. Aleluia. Algo novo, não nosso, algo novo de Deus para a sua vida. Seja muito bem-vindo, né, nesse domingo, mais uma vez. Pessoal aí do Face, né, estão aí no meu Face aí, André. Um abraço para vocês, ótimo dia para vocês. Aqui também estamos na nossa página, né, na nossa página no Instagram, né? Instagram, podcast Algo Novo. Podcast Algo Novo. Um abraço aí para quem está assistindo. Som tá ok. Tá tudo certinho? Som? A gente está visualizando aqui para ver se está tudo ok, o som. Gente, ótimo dia, ótimo domingo para vocês mais uma vez. Aleluia. Né? Em nome de Jesus. Manda um abraço aí. Um domingo abençoado, né? Que essa palavra aqui possa preencher os seus corações, não por nós aqui, né? Mas pelo Santo Espírito de Deus. Deus possa nos usar, né? Para que essa palavra aqui possa fortalecer de alguma forma a sua vida. Não é por nós, como o André falou, tudo aqui, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação seja para Deus. Amém? Isso, amém. França, manda um abraço aí pro pessoal que está assistindo. Um abraço pro pessoal que está assistindo a gente aí, que tem comentado bastante, né? Só relembrando mais uma vez, a gente não está fazendo o nosso podcast mais todo domingo. A gente está fazendo domingo sim, um domingo não. Por enquanto é a direção que nós temos de Deus, né? A gente vai fazer um domingo sim, um domingo não. Pra gente poder conseguir preparar algo melhor, né? Conseguir estudar fazer bem. Um conteúdo, né? Um conteúdo mais bem estudado, né? Isso. E pra gente entregar para vocês algo que Deus pede pra gente, no coração da gente. E que a paz de Jesus esteja na sua casa agora, nesse momento, nesse domingo. Isso, ó, eu quero já pedir uma ajuda aí, um auxílio para vocês, tá? Compartilhe o vídeo aí. Compartilhe esse vídeo aí para as demais pessoas, né? Não para nossa... Nos agradecer. Não para... Eu sou feio, o França é feio, o Japa é feio. Você é bonitinho, tá de forma, cara. Então espalhar mais a palavra de Deus. Espalhar a palavra, tá, gente? Aquilo que nós fomos feitos, né? Isso. Então, compartilhe esse vídeo aí, o pessoal do Instagram também. Vai marcando a família, vai marcando um parente aí, um amigo que está precisando. Se isso aqui faz sentido para você, compartilha isso, compartilha essa palavra. Hoje é uma palavra abençoada, né? Um tema que a gente colocou lá. Antes de começar, uma pessoa muito especial. Isso, não posso começar, né, sem eu mandar um abraço aqui. O nosso pastor Elton Valim. Glória a Deus, Salve. Eu fiz uma visita lá, né? Falei para vocês. Me recebeu maravilhosamente bem. Então, o pastor Elton talvez esteja aí na live. Deus abençoe você. A minha esposa está ali, está visualizando ali as mensagens. Manda mensagem aqui, daí ela fala para mim. Tá acompanhando também? Você está acompanhando pelo Instagram. Então, Elton Valim, um abraço. Quero agradecer aí o dia que eu fui lá, né? Fui fazer uma visita lá na igreja dele. Me tratou muito bem. Então, fica aqui nosso abraço do podcast. Logo, logo a gente vai trazer o senhor de volta aqui, né? Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Não, nem pode demorar. Nem pode demorar. Gente, a palavra de hoje é Ezequiel 37, tá? Aleluia. Nós vamos aqui fazer uma introdução e vamos trazer algo novo aí para a sua vida. Algo não nosso, algo da palavra de Deus, né? Que vai trazer o quê? Mudança, vai trazer visão, restauração. Em nome de Jesus. Esperança. Então, a palavra de Deus vai trazer isso para vocês, tá? Ótimo domingo, a gente vai começar mais uma vez, lendo aqui o texto. Fica à vontade, se quiser mandar uma mensagem, abre a sua Bíblia aí, Ezequiel 37, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui, vou estar fazendo a leitura. O França vai trazer um estudo para vocês e a gente vai aqui debatendo. E se você sentir aí a vontade de fazer uma pergunta, né, de querer participar aí, falar alguma coisa, manda aí um abraço. Quero mandar um abraço também para a Elzira, né, lá da Ponte Nova, a esposa do Pararai. A gente se enrola aqui, hein? Mas eu quero agradecer vocês, a Keila também. Todo mundo, né? O pessoal lá do nosso trabalho aí. Tá de pé já? Então fica aí o nosso abraço, tá, gente? Sem mais delongas, vamos começar? Vamos lá. Tá todo mundo tranquilo? Glória a Deus. Tá todo mundo com o cabelo aberto? Aleluia. Então vamos lá. Ezequiel 37. A palavra de Deus vai falar sobre o vale de ossos secos. A palavra diz assim, ó. A mão do Senhor estava sobre mim, e por o seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos,
no vale, e o que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza a estes ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos secos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Eu vou estender até aí, tá? Para você aí que ainda não é adepto da leitura da Bíblia, gente, isso aqui é um tesouro. Isso aqui faz abrir muito a nossa mente. Aqui tá cheio de código, né, França? Manual da vida, né? Para a nossa vida, isso aqui é um manual. Para quem quer mudança, para quem quer gerir coisa nova, algo novo, entra aqui. Aqui tem tudo. Aqui tem a chave, né, França? Opa. Então, França vai falar um pouco, explanar sobre um pouco da palavra. Né, França? Só o contexto histórico, né, um pouquinho sobre o livro. Depois a gente vai trazer para os nossos dias de hoje. O André tem uma palavra, o Japa tem uma palavra. Só para a gente entender o porquê que chegou nessa visão aqui. Por que Ezequiel teve essa visão? Isso aqui foi uma visão, tá? Deus levou ele em espírito para ele ter essa visão aqui. Quem foi Ezequiel, né? Ezequiel foi um sacerdote. Ele viveu em Israel quando havia-se uma profecia de que Israel seria cativo da Babilônia, a Babilônia invadiria Israel. Então ele foi cativo junto, ele foi do grupo de escravos, né, que foi levado para lá. Uhum. E então lá ele já teve a primeira visão dele ali quando ele virou profeta, na verdade, né, quando Deus o instituiu como profeta. Ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote, estava em treinamento de sacerdote pelo pai dele, e com 30 anos, diz a Bíblia, gente, os estudos, né, teológicos, e com 30 anos ele começou a exercer o sacerdócio dele, e Deus o chamou para ser profeta já lá na frente. Já lá quando ele estava cativo na Babilônia. Ele teve a primeira visão dele da glória de Deus, descrito como glória de Deus. Aí o livro veio vindo, né? Deus mostrou para ele que era para ele falar para o povo de Israel sobre o porquê que aquilo estava acontecendo, que aquilo era justo, porque o povo não escutou. Se a gente for pegar o livro de Jeremias, a gente vai ver que Jeremias já falava sobre a Babilônia invadindo, né? E foi o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, justo julgamento de Deus. Então ele já sabia, Jeremias já vinha profetizando isso, mas ninguém dava ouvido para ele. E Ezequiel não foi muito diferente, né? Ele também começou a falar sobre o porquê do povo estar cativo, né? O povo de Israel quebrou, na verdade, a aliança com Deus, a primeira aliança com Deus, né? Lá das leis de Moisés e tudo mais. Eles começaram a não cumprir mais tudo aquilo, começaram a idolatrar outros deuses, né? Por influência do Egito, influência de outros povos em volta ali. Então eles começaram a idolatria, muito problema social, muita injustiça, tudo aquilo que era contra os mandamentos que Deus tinha, os né? mandamentos que Deus tinha. É como se Deus tivesse uma promessa para o povo dele, certo? Aí o povo, não é para... No caso, o pecado, né? Que Deus fala que não é para a gente mexer com outro tipo de religião, que vai fazer mal. Então o pessoal ali começou a pecar contra Deus, né? Não só isso, tinha corrupção, tinha muita coisa. Vários problemas sociais, né? Muitos problemas sociais, corrupção e outras então coisas. Ele sai do que Deus tinha para eles, né? Viver uma vida regrada, né? Uma vida direta, uma vida santa. Então o povo ali se dispersa, né? Começa... Engraçado nessa palavra aí, que eles vão fazendo amizade com outro tipo de povo. Então quer dizer que quando você está fazendo amizade com outra pessoa, ou você passa aquilo que você tem para a pessoa, ou você pega o que a pessoa tem. Ou você é influenciado. Ou você influencia. É isso?
França, continua. É isso que vocês estão falando. Aí ele começou a dizer sobre isso. O livro de Ezequiel, ele é dividido por algumas etapas, né? E essa primeira etapa é isso. Ele vem acusar, na verdade, Deus fala para ele acusar, na verdade, o povo e mostrar para eles o porquê que aquilo estava acontecendo. Que aquilo era um justo castigo mesmo. Que eles quebraram a promessa e que Deus tentou de todas as maneiras, através de outros profetas, a ajustar, alertar o povo, mas ninguém estava dando ouvido. Entendi. Então ele usou da vida de Ezequiel como profeta para dizer o porquê que ele estava fazendo aquilo ali. Então o livro vem até certo ponto dizendo a acusação, depois ele vem, mas ele vem também trazendo esperança, né? Que isso aí é mais para frente, depois a gente pode até comentar sobre isso. Mas até aqui, né? Foi isso que veio acontecendo. Ele vem mostrando durante o livro, até o capítulo 37, ele vem mostrando tudo isso. Certo. Quando chega aqui no 37, ele traz a visão dos ossos dos vales secos, que é o que a gente vai falar agora, que a gente vai explanar agora. Só uma ideia, né? Uhum. O André leu pra gente aqui até o versículo 7. Isso. Até o 7. Depois, em diante, ele fala algumas outras diretrizes, né? Que é a ordem que ele dá para, se vocês quiserem continuar lendo depois, que é a ordem que ele dá para Ezequiel profetizar em cima daqueles ossos ali. Essa visão, né, como o André comentou, é em espírito, né? Ele não leva Ezequiel fisicamente para um lugar para mostrar isso, é em espírito, né? É bom para quem tá aí de fora aí, entender que essa aqui foi uma visão, né? Deus pega Ezequiel, né, em espírito e leva ele até o vale de ossos secos, e ali ele mostra os ossos secos para Ezequiel. Então não é uma história, tipo assim, não aconteceu, foi uma visão que Deus mostrou para Ezequiel. Na verdade, Deus estava mostrando para Ezequiel uma metáfora sobre Israel. Aqueles ossos ali representavam todo o povo de Israel. Aqui, nesse momento, Israel já estava dividido. Judá, Reino Norte e Reino Sul, né? Judá e Israel já estavam divididos, né? 10 tribos para um lado, duas tribos para o outro lado, em Judá. Então, só que quando Deus mostra essa visão para ele, Deus mostra a união já de Israel, que são os dois povos, é o povo escolhido de Deus. Ele não está falando só para Israel, ele está falando para Israel e para Judá, mas que o povo é um só Israel. Então, aí vem em cima da palavra que você estava falando agora, né? Então é uma metáfora, Deus se utiliza de uma metáfora para mostrar que aqueles ossos representava Israel, um povo desfalecido, morto, sem esperança, morto. O próprio povo já estava pensando aqui nessa altura aqui do livro, que, bom, perdemos, acabou, perdemos a bênção de Deus, não temos mais o nosso Deus para nos abençoar, quebramos a aliança. Então os ossos representavam esse desfalecimento, tanto físico quanto espiritual, daquele povo. O povo já estava entregue, já achando que não teria mais esperança. Não tinha mais esperança nenhuma. Aí Deus pega Ezequiel e fala para ele, não, vou mostrar para você que ainda há esperança. Mesmo se tiver morto, para Deus ainda há esperança. A Fernanda está mostrando ali o que acontece. Está cortando um pouco. A gente está aqui falando aqui, o microfone está cortando um pouco. Mas e aí? Melhorou? Tá dando para ver aí, gente? Tá dando para entender legal? É só a sua, França. Coloca mais para cá. Então acho que o problema é a minha voz. Acho que o microfone não está indo comigo, não. Então, já você quer dar uma introdução sobre isso? Não, na verdade, o Vale de Ossos Secos, né, que o França comentou aí, é legal, né, porque a gente vê que ali foi ressurreição, né? Os ossos começaram a se juntar, foi profetizado, né? Toda a vida de Ezequiel para profetizar naquele vale. E muitas das vezes a nossa vida tá assim, né, cara? Tá seco, sem vida, casamento, a área financeira. O que a gente está fazendo, né? Como profetas do Senhor, né? Como boca do Senhor aí. Cada um tem um propósito, lógico. Mas que a gente possa profetizar mesmo, lá em Provérbios 18, 21, fala sobre o poder da língua, né? O poder sobre a vida e a morte. Então, tudo aquilo que a gente falar, né? A
a gente não tomar cuidado, a gente pode até Acaba se alimentando daquilo. acaba se alimentando. Então, se a gente vê um ambiente onde há seco, onde não há vida, que a gente possa profetizar mesmo, ser boca do Senhor mesmo. Né? Que a gente possa levar vida, né, em ambientes de morte, porque Isso. onde há morte, né, como a gente viu aqui, pode ser gerado vida. Porque o nosso Deus é poderoso, né? Nosso Deus é impossível para o homem. Para Deus é possível. É, Então, pelo que você falou, não tem como a gente falar de Ezequiel, né? Que Deus ele dá ordem para Ezequiel para profetizar. Então, nos dias de hoje, gente, que nem o Japo falou, às vezes tem a área da sua vida aí que está morta, está precisando de uma profecia. E para ter a profecia, a gente tem que procurar um lugar de profecia. Uma coisa que me tocou essa semana, que eu vou, daqui a pouco você volta, França, me tocou que muitas das vezes a pessoa só acha que, não que esteja errado, tá? Que só no ambiente de igreja está Deus. não. E não, Deus ele está em todo ambiente. Deus ele está dentro da sua casa, Deus está no rádio, Deus está na televisão. Basta, que nem o povo lá atrás. O povo, o que aconteceu com a visão do povo, que era um povo de Deus? Eles começaram a sair daquilo que Deus tinha para eles. Eles começaram a fazer as coisas erradas. Então não tem como a pessoa querer ter uma vida se ela não largar, né, aquilo que está morto já. Tem coisas que a gente precisa largar. Tem coisas que precisa deixar para Deus restaurar. E a única coisa que vai ser restaurada, que pode restaurar, Romanos 10:17 vai falar assim, ó, somente a palavra de Deus pode trazer vida e esperança a quem não as possui. Então, Um exemplo claro, né? Ezequiel, exemplo maravilhoso. Então a gente tem que procurar estar cercado de ambiente onde vai trazer um relacionamento que vai trazer vida, né? Muitas das vezes eu falo que a pessoa já está num ambiente já que tá ruim, e ela, de vez de sair daquele ambiente, de escutar o que Deus tem para ela continua. Então começa a perceber o ambiente que você está. Talvez o ambiente está igual esse vale de ossos secos, que não tem mais nada, não tem vida. Então muitas das vezes a gente está assim, está num lugar que não tem vida, que não tem palavra. Cara, isso aqui está me incomodando muito. Cara, às vezes é a amizade que não dá mais, é a amizade que está trazendo coisa que não vai agradar, que não está edificando, né, Japa? Então, esse é o vale de ossos secos. Eu não sei aí se tem alguém passando por esse vale aí, né? Mas a palavra de Deus fala que Deus ele vem e dá ordem para onde está morto trazer vida. Então é necessário, que nem a gente está falando aqui, tem um podcast, a gente está falando de palavra de Deus. Então a gente também tem que ter o sacrifício de querer mudança. Não adianta você ficar reclamando, falando que não consegue sair desse ambiente, mas também você tem que procurar um ambiente que vai trazer, né, mudança. Então a palavra de Deus vai falar aqui, ó, Deus começa a profetizar quando a gente vai numa igreja, quando a gente ouve uma palavra dentro de casa, quando a gente ouve uma pregação, quando a gente escuta alguém falar de Deus, então está trazendo vida para a pessoa. Somente a palavra de Deus traz vida, né, Japa? Às vezes a pessoa está viva, mas está morta. Às vezes ela está só... Vamos dar um exemplo aí de uma pessoa que talvez está viva, mas está morta. Desanimada, cabeça baixa, ela está, como teoricamente falando, né, um zumbi, né? Só está vivendo, por viver. Por viver, né? Não tem uma vida, né? E a palavra diz, né? Só vai encontrar a vida na onde? Só em Jesus. Só em Jesus. Não tem como. A gente só vai encontrar a vida lendo, né? Meditando na palavra, né? Congregando com os irmãos, que é bênção pura, é muito bom, né? Um vai fortalecendo o outro. O que a gente está fazendo aqui é congregar. Essa palavra de vida, né? Lógico, a gente está falando para as pessoas que são cristãs. Certo. Essa vida de você tá vivo, né? Como é que você falou? Tá vivo, mas está morto. Mas está morto, né? Acho que a gente pode dizer que são pessoas que estão na igreja, muitas vezes, e nem sabem o que estão fazendo lá. Já perdeu a esperança, porque as dificuldades da vida, às vezes, vão acontecendo, e ela fala, ó, eu oro, e não acontece nada. Mas tudo tem um propósito e um local certo, uma hora certa de acontecer. Nada acontece fora do tempo.
Eu vi um pastor falar uma vez, achei muito legal, sabe? Uhum. Eu não vou lembrar o pastor, mas ele falou assim, que ele foi num congresso lá, tal, de pastores, e os pastores não estavam falando, olha, minha vida, eu fui traficante, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz, desfiz, e hoje, graças a Deus, estou aqui. Tá renovado. O outro falou todas as dificuldades também, tal, o outro também, tal. E ele ficou olhando, ficou parado, olhando, mas... E eu? Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu sou o mais abençoado de todos vocês. Aí ele falou? Não para engrandecer, tá? Uhum. É só para dizer, eu acho que sou o mais abençoado de todos vocês. Porque Deus não permitiu que eu passasse por tudo isso. E eu ainda estou aqui. Eu sou o que tem que dobrar mais o joelho para orar. Porque Ele não permitiu que eu passasse por isso para estar aqui hoje. Ele não precisou passar. Não precisou passar. E eu posso dizer por mim que eu me vi nesse pastor falando isso. Porque eu não precisei passar por... Eu não precisei passar por nenhuma dificuldade de ser preso, de mexer com droga, de nada disso. Tive as minhas dificuldades da vida, que eu acho que foi muito mais psicológicas do que físicas. Certo. Mas acho que eu sou muito agraciado porque Deus me privou de tudo isso. Não precisou passar pelo que o vale que outras pessoas Que passaram. outras pessoas né? passaram. Uhum. Então eu achei essa fala bem interessante. Então quando a gente fala que a gente está vivo, mas morto, cada um tem a sua tem a sua cruz, né, para levar. Então quando a gente olha para cada pessoa, a gente tem que saber respeitar o que cada um passou. Né? Eu não sei o que o Japa tá passando, eu não sei o que você tá passando. A gente é amigo, né? Então, assim, algumas coisas, a maioria das coisas que a gente conversa, a gente sabe. Mas muitas coisas por trás a gente não sabe. Então, às vezes a gente vê um irmão lá na igreja triste, às vezes a gente não sabe o porquê. Não custa nada a gente chegar no irmão, às vezes, e falar, né? Tá algum problema. Porque às vezes o irmão tá assim, ele tá vivo, mas tá morto. Ele não vivificou a fé dele. Deixou a fé cair. Ele tá lá como Israel. Ele tá lá derrubado, sem esperança, achando que Deus não liga para ele, Deus não se importa com ele. Tantas pessoas não estão assistindo aí, tá desse jeito, né? Às vezes, pode falar. Não, é que assim, você comentou sobre a igreja, né? Eu vejo que muitas vezes, né, as pessoas... Eu já falei em vários podcasts, mas é algo que ainda eu consigo enxergar. Né? Não sou perfeito, sou pecador. Mas sim, quando as pessoas começam a criar expectativa em homens... No homem, ela se frustra, aí tem essa decepção. 100% já. 100%. Se você colocar a sua esperança no homem, é 100% de decepção. É igual aqui, não adianta. A nossa esperança é em Deus. A gente está aqui no podcast. Se eu colocar a esperança no André aqui, eu tô errado. Se eu colocar a esperança também no França, eu tô errado. Se os dois colocar a esperança em mim, eu tô errado. A gente é dependente de Deus. Com certeza. Se nós não tivermos um propósito, né, que nem aqui, Deus está mostrando para Ezequiel que Deus tem um propósito para cada um, né? Tem um propósito para você, um propósito para mim, um propósito... Para todo mundo, Deus tem um propósito. Então, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Gente, tem gente que está ali, né, numa vida, talvez aí, errada. Cara, dá pra você sair, né, Japa? Não, porque tem como sair. Tem, a gente tá aqui pra jogar, eu também fiz tantas coisas erradas, né? Eu sei que no momento certo Jesus vai encontrar você, vai encontrar a sua família, mas que você possa depender somente do Senhor, né? E não de pessoas, né? Porque as pessoas são falhas, a gente já comentou isso. A gente erra isso. A gente erra, mas o André falou, é verdade. A gente tem que buscar realmente Deus, buscar, porque no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? O Senhor já deixou bem claro isso. E sinto muito de falar, mas a gente vai sofrer nesse mundo, não tem o que falar, nem tudo vai ser maravilhas. Né? Nessa palavra que tu falou, aqui no próprio texto que a gente acabou de ler, de Ezequiel, tem... Fala, né? Deus faz aqui, lógico, Deus já sabia do que ia acontecer, mas ele faz aqui uma provocação para Ezequiel, filho do homem. E aí, você acha que esses ossos podem reviver? Uhum. O que Ezequiel fala para ele? Opa. Senhor, só tu sabes. E tirou dele da... Tipo Ou assim, seja, tirando dele da reta, né? Ele reconheceu a autoridade de Deus ali. Ele conheceu. Mas é engraçado que muitas das vezes, que nem você falou de igreja, às vezes alguém fala assim, fulano não vai, cara. Não vai. Na nossa visão, não vai. Mas na visão de Deus, Deus já tem um plano para ele. É difícil, né, André? Porque assim, essa semana, né?
Eu conversei com aquele rapaz, como você disse, e ele se decepcionou com pessoas na igreja, né? Então, talvez ele estava querendo se abrir e por algum momento a pessoa não deu atenção. Talvez eu acho que nem deve ser culpa também da pessoa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando as pessoas vierem até a gente dá uma atenção. Porque é isso que o mundo precisa, né? De pessoas. Às vezes ela só quer que você escute, né? Ela tá naquele vale ali, naquele ambiente ali de morte, né? E eu parei ali, não sou melhor que ninguém, tá? Mas eu parei, eu senti a necessidade de parar e escutar ela. E aí ela falou que foi a frustração dela, né? Dentro da igreja, levou ela na onde que ela está, né? No ambiente de bebidas, de drogas, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa responsabilidade como cristão... Pessoa, né? O vale de ossos secos estava ali, né? Você foi um profeta, né? Eu profetizei, eu falei assim, não, você vai voltar, cara. Você vai voltar para a igreja, você vai voltar para os braços do Senhor. A única coisa que eu tenho que falar é isso. Ele pediu dinheiro, mas eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. O que eu tenho é melhor que dinheiro, é uma palavra. Então o que eu falei para ele foi de Jesus. E é lindo, né, cara? Quando a gente acontece essas coisas. Aconteceu algo comigo também essa semana, bem legal, comigo e com a minha esposa lá. Foi em casa mesmo. Então, assim, quando a gente tá atento para as coisas do Senhor, se muda a visão. É incrível como que Deus vai colocando as coisas e você vai encaixando, né? Aconteceu algo mais ou menos, quase parecido, né? Um rapaz lá, determinada situação, foi em casa lá. E, assim, quando ele me viu eu e minha esposa juntos, ele começou a falar do casamento, cara, dele, que ele tinha acabado de separar, tava arrumando as coisinhas dele. Uhum. E, assim, cara, foi impressionante como que Deus usou daquele momento ali, né? Pra gente falar, ter a possibilidade de falar de Deus para ele, da restauração da esperança dele. Né? Ele também é casado, no caso? Ele era casado, se separou da esposa. Uhum. E eu não vou citar nome, não vou falar nada, até porque eu também não conheço. Não conheço. Foi Deus que colocou ele lá no caminho e aconteceu. Eu não conheço ele, a minha esposa também não conhece ele. Entendi. Então, assim, a gente usou do nosso casamento, do nosso matrimônio, né, de tudo aquilo que a gente já viveu, já aconteceu na nossa vida, para dar um conselho para ele em cima da palavra de Deus. Você edificou a vida dele. Em cima da palavra de Deus. Eu estou só tomando cuidado para não falar muito, para não expor ninguém. Mas, assim, Deus se utilizou da nossa vida como casado. Aí eu entendi que Deus falando para mim, continue assim no seu casamento, que você está vendo o que acontece se você se desviar do caminho? Tipo assim, Deus me usou e usou minha esposa para falar para ele, mas aquilo serviu para mim. Edificou você. Serviu para mim. Pregando para você, para a pessoa, e pregando para você ao mesmo tempo. Porque assim, Deus mostrou para mim, você está no caminho certo, é assim que eu quero e é assim que você vai continuar. Sabe que, olha que legal isso aí. A gente está falando de Ezequiel, né? E a gente foi lá comer lá na casa do França, a gente passou um período lá. E eu lembro que uma das orações foi isso, né? E eu acho que eu não sou melhor, o André não é melhor que ninguém, nem o França. Mas naquele ambiente a gente profetizou, né? Que vocês iam ser bem usados, que vocês iam ser bênção do Senhor, que a sua família ia ser uma base aí, né? Restaurar outras famílias, né? E a gente vendo isso, a gente só mostra que a língua, né, tem o poder para vida e para morte, não adianta. Então, se a gente tem que mudar alguma coisa, é mudar primeiro a nossa fala. É mudar aquilo que está dentro de nós, né? A gente só vê tristeza, só fala de tristeza, só fala de morte. Isso é muito, mas... É o ambiente que vai ser gerado, né? É igual que viver a promessa. Aqui fala viver a promessa, né? E você vai explanar mais um pouco, falando da promessa que Deus faz, né? A Israel. E trazendo, a gente trouxe um pouco para os dias de hoje, né? Na fala do França, na fala do Japão. Então, França, vamos continuar? Então, vamos lá. Você quer que eu leia para você continuar? Ou... Pode ler. Ou continue de onde? Você parou 7? Você parou no 7. Parou no 6º, né? Continuou do 7º em diante. Então, gente, vai aí. Manda um abraço pro Leandro. Leandro, um abraço aí. Cara, gente, outra coisa que eu quero falar também, tá? Rapidinho. Esse dia eu tava ali no shopping, daí teve uma pessoa que ficou olhando assim pra mim. E assim, quando tá a gente, eu sou assim, né?
A gente brinca tudo. Mas às vezes eu não conheço a pessoa, daí eu fico meio assim. Daí a pessoa fica olhando, levanta a mão. A minha cara é feia mesmo, tá? Mas às vezes a pessoa fala com a gente, né? E tal, e às vezes eu não reconheço, mas fala, ei, André, fala mesmo, não tem problema, gente. E não só isso, mas se vê um de nós aí na rua, fala com a gente, não tem problema. Fala, ô, via lá a mensagem. Maísa tá no Instagram? Tá. Maísa, um abraço pra você, tá? Ela da igreja Bola de Neve, né? Um abraço pra você, França. Manda um abraço aí pra menina. Um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente. Legal mesmo. E se vê a gente na rua, pode comentar. É legal, é gostoso, né? A gente saber que tem pessoas assistindo. Com certeza. Uma pessoa que for, é legal a gente saber que tá assistindo. E o tema também. Quiser trazer um tema, ó, gente, que a gente traz, mas vamos supor assim, tem algum problema aí que, vamos supor, no dia de hoje, né? Se vocês quiserem aí, a gente fala, aborda sobre esse tema. A gente vai falando aqui, a gente traz uma palavra de Deus, né? Sobre o tema. E a gente vai falando aqui para edificar, né? Trazer algo novo. Né? Não nosso, mas algo novo que está na Bíblia. E o pessoal do Face aí, mais uma vez também, quero agradecer a vocês de novo. Quem puder mandar uma mensagem. A Fernanda, pega aí, França. A Fernanda tá falando aí. Fernanda, vou pedir um favor para você. Dá a garrafa de café aí. Fazer um favor. Não, pode ler, França. Lê aí. Não tem problema não. A Meire Souza tá falando. Paz, irmãos. Bom dia para todos. Que Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês. Amém. A Meire mesmo está falando, André, como eu amo ver você crescendo cada dia mais na presença de Deus. Amém. Que Deus o abençoe cada dia. Aí o teu pastor Elton mandando uma paz pra gente, falando que tá ótimo. A Meg também, um abraço aí, Meg. Glória a Deus. Esposa Meg do tá Japa, aí? Tá. a esposa do Japa Ariano mandando graça e paz. Edson Luiz está falando bom dia. Instagram? Paz de Deus. Isso é no... Tá, Facebook. Isso. Beleza? Beleza. Fernando, tá aí. Dá o café aí. Ó, gente, aqui é tudo ao vivo, não esquenta a cabeça, não. Quer café, França? Não tem café, não, né? Ih, a Fernanda tá, ó. Aqui é tudo humilde, aqui é tudo simples. Nossa, eu ia tomar, não vou tomar. Não tem frescura. Pera aí, abre aí. Essa garrafa aí, cara. Dá cabelo, não pode... Não, pega nada. Aqui a gente não tem frescura, não. Aqui Gente, então... A palavra do Senhor é simples e o café tem que ser simples Já, também. você pegou tudo o café, já. Não, mas é pra ele. Eu não vou tomar, não. Aí eu faço, divide esse café aí. Glória a Deus. O André não pegou nada aqui. Nossa. Não tem problema. Vai, só não molha... Pede um paninho pra não molha a palavra. Deixa a garrafa. Porque o Fernando, dá um pano aí. Pastor Elton Valim, de novo, né? Obrigado aí. Ó, vou mandar um abraço pro meu pastor também, pastor Marcelo. Né? Semana passada eu não tive na igreja, porque eu tava trabalhando, tá? Falei pra ele. Eu tenho que falar, eu não posso, né, falar. Eu mandei mensagem pra ele, né, pastor? Falei que eu tava trabalhando, me perdoe, mas hoje nós estaremos aí, tá? Estaremos aí na igreja. Deus abençoe também a pastora Ângela, né? Então, gente, vamos continuar? Aleluia! Vamos lá, no 37, verso de 7, tá? Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho e um som de chocalho. E os ossos se ajuntaram, ossos com ossos, e olhei. E os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Até aí? Até aí, beleza. Só pra gente falar aqui, tá. Depois a gente pode continuar, só pra gente ter uma dinâmica. Então, aqui a gente vê a importância do quê? De obedecer a Deus. Obediência a Deus. Então, Deus falou o que pra ele? Profetiza sobre esses ossos. Profetizou sobre os ossos. O que aconteceu? Os ossos começaram a se mover. Então, o que a gente vê aqui para Deus não tem impossível. Não existe impossível para Deus. Por quê? Imagine bem, o vale é como se fosse um cemitério, os ossos todos espalhados. Os ossos espalhados, quando ele profetizou, o que aconteceu? Os ossos começaram a se mover, a se juntar, estava tudo espalhado. Braço para um lado, o crânio para o outro, perna para o outro, tudo começou a se juntar. Né? Aí aqui ele fala o que depois? Farei crescer o que? Tendões. Então os tendões começam a se formar. Depois o que? Pele, né? Pele. Depois a pele. Então qual que é o que a gente pode trazer para o dia de hoje nesse versículo?
Primeiro, obediência a Deus. Sempre obediência a Deus. Segundo, a transformação, ela começa de dentro para fora. Nunca vai ser o contrário. Eu preciso me transformar para transformar o exterior. Então, ou seja, os ossos começam a se mover, depois vem os tendões, depois vem a pele. Então, ele já mostra o quê? A dinâmica de Deus na transformação do ser humano. E isso aqui me leva lá a Gênesis. A Gênesis 2, lá na criação dos seres humanos. Vamos lá. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 2. Você quer que eu leia? Pode ler. Gênesis 2, quer? Gênesis 2, cara, tá no comecinho, versículo... Pode falar. Peraí. Você marcou? Não, eu não marquei. Tá. Mas pode... Bom, eu vou lendo 2, você pode vai ler. Sete, não, 7? Acho que é o 7º, sim. Ele dá um... Aqui, ó. Então Deus formou o homem Isso aí. do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Isso aí. Para até aqui. Para até aí. Um pouquinho mais pra frente a gente vai ver depois que ele já fala, mas não havia o fôlego de vida ainda. No Ezequiel 37. Certo. Então 7, ele fala que ainda não há o fôlego, mas o que? Já tem aqui a ideia da criação. Já foi se formando o homem do pó da terra. E a gente pode entender o quê? Que os ossos estavam no pó, estavam no nada, no zero ali. Estava tudo jogado. Se juntaram, formou tendão, depois formou a pele. Mas ainda não existia o fôlego. Que seria aqui o espírito humano ainda. Não seria o espírito de Deus. Ainda não. Ainda não. Certo. Né? Se quiser continuar. No verso 7, Ezequiel? Isso, pode continuar. Vou no... Você parou no 7º? Não, agora eu vou pro 9. 9, pode ir. E a seguir ele me disse, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes assim, diz o Senhor, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Até aí? Até aí. Então, olha a ligação com a criação. Certo. Como a dinâmica de Deus já é formada. Eu comentei no outro podcast que Deus ele tem uma dinâmica e basta que nós, com a palavra dele entregue pra gente, entendamos. Está aqui Pra toda a gente dinâmica. entender. Então Deus já tem uma dinâmica formada. Então Deus faz o quê? Ele transforma de dentro para fora. Então eu preciso me transformar por dentro para poder transformar. Isso aí traz fora. aquilo que o Japa falou. Às vezes a pessoa tá num ambiente falando as coisas, né? Vamos colocar que você falou. Tá falando só coisas negativas. Então, primeiro ela tem que mudar por dentro. Ela tem que gerir, profetizar na vida dela mesma para ela mudar, certo, Japa? É isso mesmo? Ela tem que começar a entender que ela vai mudar. É igual eu falo, não cortando, já que você volta. Não pode. Mas cara, quer mudar? Profetiza. Eu quero mudar. Eu quero ser restaurado. Eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero crescer na presença de Deus. Eu quero mudar. Sabe o que é o erro nosso? Muitas vezes a gente fala assim que eu tô curado. E não tá. A cura é todo dia, cara. O coração é enganoso, né? A cura a gente é todo acabou dia. de falar, o coração é todo enganoso. dia. Não adianta, eu tô curado hoje, não, mas amanhã é um outro dia. Amanhã você acha que você não vai passar raiva? Sabe quando que a gente vai estar curado? Na eternidade. Não, sabe... Então, no corpo glorificado, aí a gente vai estar Aí curado. já não tem mais. Quando a gente estiver nesse corpo aqui ainda, a gente vai todos os dias, de pouquinho em pouquinho, de pedra em pedra, de grão em grão, Aqui de ossos em ossos até. Eu tô falando que a cura é todo dia, a gente sabe, né, que tem pessoas que são viciadas. Eu tinha um vício, eu fui curado. Eu não passo mais, isso é uma cura. Mas essa é a Mas primeira é diária. Essa é a primeira cura, que é quando você cura para você ter abertura com Deus. Isso, Aí mas Deus diária. vai te transformando por dentro para que ele se utilize da sua vida para que você cure outras pessoas que passaram pela mesma coisa Pegou que você aí, passou. gente? Pegaram aí? Fala de novo, França. Fala de novo. Deus vai te curando por dentro. Isso. A partir do momento que você dá abertura, a partir do momento que você tem uma parte sua curada, não todo. Certo. A parte do pecado, a parte que você
quando você começa a reconhecer, quando você começa a ter o arrependimento, é a abertura que você dá para Deus trabalhar na sua vida. Quando você tem o arrependimento, você dá abertura para Deus, que você mostra para Deus que você quer ser curado. E você quer mudar. Você quer mudança. Você quer mudança. Você não quer mais aquilo. Sabe, pra cura no ambiente, tá? Sabe onde que é o ambiente que eu fui curado? Muitas vezes foi dentro do chuveiro chorando. Muitas pessoas relatam isso, né? Porque isso a gente vê até nos evangelhos, né? Que Jesus, quando Jesus queria falar com o Pai, o que ele fazia? Ele se retirava. Era um lugar quieto, silencioso, íntimo. O interior. Tudo que a gente está falando é o interior, né? Alguém escuta você no chuveiro? Tá chorando? Deus escuta. Como é que vai saber que você tá chorando se você tá caindo na água? Nem você vê o seu choro, né? Nem você vê o seu choro. Você pode enganar todo mundo, mas Deus você não... E o mais gostoso disso aí, quero deixar aí para quem está assistindo, é isso aqui, é o que o França falou, é de dentro para fora. É você reconhecer aquilo que precisa, se for, né, um pecado. É ser honesto, né, André? Ser honesto consigo mesmo. Eu preciso de ajuda. Muitas vezes, né, não é oração bonita não, pessoal. Muitas vezes eu cheguei assim mesmo para Deus e falei, Deus, ó, eu faço tudo de errado, eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui. Me ajuda de alguma forma, né, usa de vidas aí, para que eu pare de pecar, né? Eu não quero mais isso, estava me influenciando, estava fazendo mal para mim, para minha família. Né? Aqui não é um julgamento, nada, mas todos nós precisamos de cura diária, né? Daqui o podcast já passou 45 minutos. Já foi o que a gente foi falado lá. Está gravado aí, mas já foi. Então daqui para frente a gente precisa de novas curas. Novas. O nosso coração é tendencioso a errar e pecar. O que a gente tem que fazer, o que a Bíblia sempre pede pra gente, é vigiar. Né? E assim, errar a gente vai errar. Todos os dias a gente erra. A gente vai errar, a gente vai pecar. Mas a diferença no verdadeiro cristão está em quê? No arrependimento. Muitas vezes a gente é constrangido no momento. Certo. E assim, a gente percebe a cura, que é muito, não sei se isso acontece com vocês, mas eu acredito que com todos. A gente percebe que a gente está sendo curado quando a gente começa o seguinte, um exemplo, eu não estou na igreja, mas eu sinto que o meu coração é constrangido a procurar Deus, por alguns motivos. Eu começo a procurar Deus. Mas só que meu coração ainda está muito no mundo, meu coração não está tanto em Deus, está muito no mundo. E eu começo a errar. Começo a pensar, daqui a 2 dias eu penso, não devia ter feito aquilo. Você começa a pensar naquilo ali. Certo. Aí você não vou fazer mais. Depois você vai e comete um outro pecado ou um pecado parecido. Um dia você pensa, errei, me arrependo. Pede perdão para Deus. Certo. Depois, com 12 horas, você faz a mesma coisa e você pensa, pequei de novo. Vai lá e se arrepende, conversa com Deus. Até chegar o momento que você vai olhar aquilo ali, antes de fazer, você já pensa e você não faz. Pode acontecer que no momento de distração, aí está o vigiar, né? No momento de distração, você acabar cometendo de novo. Mas se você é um verdadeiro cristão, você vai se arrepender. A gente tem um grande amigo, né? Espírito Santo. Na hora que você vai, não é para me fazer. Pare de dar carona para alguém. Já aconteceu isso com você? Você deu essa carona? Mas pode deixar que outra pessoa, Deus usou da vida dela para dar carona. Porque Deus nunca vai desamparar. Nunca vai deixar alguém sozinho. Não. Mas você não foi obediente naquele momento exato. Para fazer o que Deus queria. Talvez o nosso olhar humano, nossa visão limitada, você, não vou dar carona, eu não conheço a pessoa, eu não conheço. Mas Deus já falou com você. O Espírito Santo nunca vai falar coisas ruins para você, vai falar coisas boas para você fazer. Essa é a diferença de discernir ao Espírito Santo. Aí tá a diferença de ouvir uma voz e ouvir a outra, né? Porque o inimigo é perspicaz, né? Ele vai tentar vai tentar te dissuadir. Deus jamais vai te colocar em algo que ele não possa, ou que ele não vá trabalhar a situação, né? Agora o inimigo já vai trabalhar naquilo que você gosta de fazer. Entendi. Aí está o pecado, aí está o nosso coração no mundo. O inimigo vai trabalhar naquilo que você gosta. Você gosta sempre disso, ele vai trabalhar então, nisso. tipo assim, é como se ele trabalhasse sempre naquilo que eu quero fazer. Toda vez que eu falo que eu quero fazer, não que seja o inimigo, mas sempre vai me trazer prazer, né? Naquilo. Prazer próprio. Prazer próprio. Agora, o
a diferença do Espírito Santo, eu vou trazer alívio para outra pessoa. Eu vou trazer bênção para outra pessoa. Quando eu tenho essa mentalidade de ouvir a voz do Espírito Santo, sempre vai ser para... Ele vai te dar o prazer, mas, como Jesus disse, né? Amar o meu irmão como amar o próximo como a ti mesmo. Então você vai fazer para o outro, mas você vai sentir prazer em ajudar o outro. Por que se entrar hoje, né? Não sei, em algumas igrejas, né? Não vou falar qual igreja que é, não. Mas se entrar uma pessoa, um morador de rua, fedendo dentro da igreja... Ninguém dá atenção. Quem que vai dar atenção? Porque tá olhando com o olho da carne, não tá com o olhar do Espírito. Né? Então, quando a gente se põe no lugar da pessoa, às vezes ela tá ali arrebentada, ela tá no ambiente, no vale de ossos secos. Mas o que a gente está fazendo como cristão? Né? É muito fácil a gente falar que é cristão dentro da igreja, como a gente já diz aqui. Né? Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas. Nossa, eu falho para ideal. Mas eu procuro sempre, quando o Espírito Santo falar para mim, independente do que seja, independente muitas vezes, né? De madrugada, eu vou ter que ir lá fazer, cara, eu vou ter que fazer. Porque é Deus falando, Deus não vai querer que... Deus não vai falar para você matar uma pessoa. Nunca. Né? Nunca. E eu vi um filme tão interessante que... Depois eu compartilho com vocês no grupo. Mas não sei nem por que eu estou falando isso. Mas nesse filme, né? É mais ou menos a cabana, só que é diferente. Tem uma menina lá que ela está revoltada com Jesus, né? Então ela pergunta para Jesus: Jesus, onde você estava quando o meu padrasto me violentou desde pequena, né? Aí ele fala: o meu Santo Espírito estava lá falando na cabeça dele para ele não fazer. Mas ele fez. Ele ouviu a voz dele. E ele tinha uma arma, esse padrasto dela. Esse padrasto dela tinha uma arma. E Deus usou da vida desse padrasto para tirar todas as balas, né? Tudo que estava engatilhado ali, ele tirou e desmaiou. E essa menina foi pegar a arma para se matar. E aí Deus falou para ela assim: tá vendo como eu cuido de você? Eu fiz com que ele tirasse todas as balas, mas tem coisas que eu não consigo. Tem coisas que é do ser humano. Deus, ele nunca vai tirar o nosso livre-arbítrio pra gente fazer aquilo que nós queremos. A gente não é um robô, entendeu? Que Deus controla. Nunca vai ser. Nunca vai ser. A gente tem o poder da escolha, né? As nossas escolhas, lá na frente, vai ter consequências, né? É igual o povo de Israel e de Judá. Deus, ele manda o profeta Jeremias, né, para restaurar o povo, para o povo não pecar, para o povo não sair da presença de Deus, mas o povo sai. Então, beleza, vocês vão sair. É que Deus é justo, né? Deus, ele sempre vai fazer justiça. Isso. Você pode fazer o que você quiser. Mas tem a justiça. Às vezes não vai ser aqui na Terra. Né? A pessoa fez mal para você, fez mal para sua família, não vai ser aqui na Terra, mas tem a justiça de Deus. A gente viu aqui que Deus instituiu a justiça aqui sobre esse povo. Independente do que seja, a gente tem que crer no Deus soberano e caminhando cada vez mais para que a gente não fique, né, preocupado com a justiça humana, mas sim a justiça divina. A gente tem sempre que entender que acima da gente existe uma força muito maior que a gente não tem, a glória de Deus a gente não consegue imaginar. Deus deu algumas visões para algumas pessoas, mas ainda assim, mesmo nas visões, muitos não aguentaram aquela glória gigantesca. Agora você imagine pessoalmente. Com esse corpo a gente é evaporado, na hora. A gente é pecador o extremo. Mas a gente tem que entender sempre que vai ter uma justiça. Jesus vai voltar. Se a pessoa morreu em pecado, não se arrependeu, vai acontecer, não adianta. Isso está escrito, isso não é eu falando, não é eu falando, não é o Japão falando. Está aqui, está escrito. Vai ter o julgamento, não adianta. Por enquanto, Jesus é o nosso advogado. Por enquanto. Então aproveitem essa oportunidade. Porque quando ele vier para julgar... a gente está vendo que, né, as coisas no mundo estão ficando cada vez mais difíceis. Está vendo isso, né? Está vendo aí a tecnologia, né, a inteligência artificial. Está em alto nível e isso é muito perigoso, né? A inteligência aí. Pessoas chatas falando, né? Sendo pessoas aí. Eles podem até manipular, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando, né? Que teve um culto e o ateu pegou a Bíblia e subiu lá em cima no altar.
falou da palavra, falou. O pessoal dando glória, dando um amém, dando tudo. Aí perguntava para ele, né? O que você entendeu da palavra? Não entendi nada, eu só li. Acabou. Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Com a palavra. Pode subir qualquer um lá em cima lá e falar. Falar que Deus vai usar, porque Deus usa a palavra. Deus, ele nunca vai... Voltando para a Bíblia, Deus não usou Balaão para... Então, assim, Balaão era o quê? Deus usou a mula, é a mula? É a mula. Então, assim, Deus tem compromisso com a palavra dele, independente... Vai usar aqui. Então, eu quero deixar uma palavra aqui para quem está aí vendo esse vídeo aí. Manda para quem está precisando, ó, a dificuldade. Qual que é a dificuldade hoje sua, né? De querer uma mudança, de querer uma restauração. Talvez você esteja aí passando por um vale. Eu não sei o vale, né? Todos, né? Cada um tem o seu vale, né? Cada pessoa está passando por algum momento aí. Cara, se for um momento de pecado, aqui está falando que Deus ele vai perdoar o pecado. Deus ele perdoa, independente do que for. Não estou eu aqui, nem o França, nem o Japa, para falar do seu pecado. Independente do que for, para te julgar. A gente está falando da palavra aqui. A única você coisa, conheça Deus, né? A única coisa que nós queremos deixar aqui para vocês é falar que a única palavra que restaura, que transforma, é a palavra de Deus. Essa sim tem poder. Essa sim penetra dentro do seu coração, dentro da sua mente. Ela restaura, ela renova, ela te transforma. Então, não creia no homem, creia em Deus, que Deus ele pode fazer todas as coisas. Homens são usados por Deus, né? Homens são usados. Por isso que a gente tem que estar com a Bíblia, né? Alguém falou uma palavra, eu vou lá consultar lá, ver se é isso mesmo, né? E não confiar. Não confiar. França? Eu queria só deixar algumas considerações para os nossos dias de hoje dessa palavra. Com certeza. Eu fiz até algumas anotações aqui. Então, o que essa palavra diz para a gente nos dias de hoje? Né? Além de tudo isso que a gente já falou aqui. Eu anotei aqui para falar. Bom, o pecado, ele nos distancia de Deus. Nos faz secar, ou seja, perdemos a verdadeira vida. Perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus. Nos tornamos escravos do pecado. Nos transformamos em ossos secos, numa sepultura. Então, ou seja, o que Israel fez aqui, transformou eles num vale de ossos secos. Tirou a paz deles. Tirou a paz deles, né? E veio o castigo. Mas, além disso, mesmo assim, Deus é misericordioso e diante de um coração arrependido. O que a gente tinha falado aqui. Ele é misericordioso diante de um coração arrependido. E aí ele queria o arrependimento de Israel. E ele quer o mesmo pra gente. Ele quer o nosso arrependimento. Diariamente. E ele pode transformar, né, os vales de ossos secos em vida. Foi o que ele disse aqui, foi o que ele fez aqui. Restauração em casamento, restauração na área financeira, restauração em tudo. Com Deus, tudo é possível, né? Deus é capaz, cara, isso que você falou, Deus é capaz de transformar. Para você ver como que essa palavra é tão forte. Cara, você pode pecar, você pode fazer tudo de errado. Tudo de errado. Mas a Bíblia fala que Deus ele não resiste a um coração contrito e aquebrantado. Não tem como. Você está arrebentado, você está verdadeiramente, quando você está arrebentado aí, você está naquele, cara, eu não consigo mais fazer nada. Quando você ora para Deus, olha a chave, pega esse código. Você fez o que você fez, mas quando você, de coração, você se arrepende, e você fala com Deus, é como se Deus falasse, opa, eu tenho que abrir meu olho para aquela pessoa. Legal. Porque Deus ele não resiste a um coração. Olha lá, ó. O Salmo 34, aqui ó, o Senhor está perto, 34:18, tá? O Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e salvo de espírito abatido. Ou seja, Deus ele vai olhar na hora para aquela pessoa. Independente do que aquela pessoa fez, Deus ele vai olhar, porque ali, quando Deus ele vai agir no coração da pessoa, ele sabe que a pessoa quer realmente uma mudança, uma transformação. Então Deus ele vai abrir o céu para operar aquilo que você precisa. Então pega esse código aí, que talvez você esteja passando pelo vale, talvez você está
aí que você fez algum pecado, né? Você saiu da presença de Deus por algum motivo. Eu não sei, mas pega isso para sua vida. Deus, ele dentro do que nem o Jaco falou, né? É dentro de um chuveiro, meu querido, tomando um banho, escutando só, dentro do quarto, qualquer lugar. Até no trabalho, deu um BO. Você não quer chorar na frente do chefe ou na frente dos seus colegas. Vai lá no banheiro. Né? Eu achei tão bonito um pastor falando isso. Vai lá no banheiro lá. Fala pra Deus que você está passando dentro do serviço. Fala as aflições que você está passando. Nossa. Que Deus vai te ajudar. Deixar aqui. Né? Com certeza. A gente esquece que no trabalho não tem Deus. Deus está presente em todo lugar. Todo ambiente. Deus está em todo lugar. Aqui ele se faz presente. Na casa de você ele está presente. Então, França? Não, eu só queria lá em Efésios, que Deus fala, em Efésios 2, lá no versículo 1 mesmo. Pode ler. Não, ele só fala, tudo isso que a gente falou aqui, né, da morte para a vida. E ele fala assim, ó, e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então é isso que a gente já falou aqui, né? Da morte à vida. Deus nos vivifica, nos restaura, nos transforma. E a palavra só vem dizer isso pra gente, isso que a gente leu aqui de Efésios 37. Eu queria deixar uma mensagem aqui, continuando ainda em Ezequiel, para você ver como Deus é tão maravilhoso e como que ele, mesmo estando em pecado, falando especificamente aqui de Ezequiel, certo. Mesmo Israel estando em pecado, ele fala, julga, mostra o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo aquilo ali. Mas se continuarmos o livro aqui de Ezequiel, a gente vai ver que ele traz a esperança para o povo ainda e como que o povo pode fazer para sair de tudo isso. E tem a visão aqui de Ezequiel do templo, quando ele vê o templo restaurado. Quando ele vê o templo restaurado, o que é muito legal, assim, porque quando a gente fala que a Bíblia toda aponta para Jesus, né, todos os livros que a gente vai ler no Antigo Testamento, a gente olhar com um olhar crítico de um cristão, a gente vai ver que aponta, né? Eu estou falando isso porque tocou no meu coração, eu estava vendo algumas coisas aqui durante essa semana, e algumas religiões, né, não vou citar nomes, não vou citar religião nem nada, várias, né, não vê Jesus como nosso Salvador, né? Igual Israel. Israel não vê, até hoje, né? Israel é uma porcentagem muito pequena, ainda é por isso que alguns falam que ainda tem uma parte da profecia para se cumprir, né? Isso, porque lá o povo não crê que Jesus é o Messias, né? Jesus vai voltar, a profecia está aí. Então eles não reconhecem, lá em Israel eles reconhecem Jesus como um profeta, como o profeta João Batista e vários profetas ali da Bíblia, né? Isso. Continua, Francisco. Só para dizer como é bonito esse livro de Ezequiel, né? É a visão do templo. Quando ele tem a visão do templo, aqui a gente pode imaginar que o povo escolhido seria somente Israel e o povo de Deus, aquele povo de Moisés, tudo que tem na Bíblia pra gente. Mas aqui já vem dizer pra gente que não. E quando ele tem a visão do templo, ele vê um rio de água viva fluindo do templo. E esse rio, quando ele flui em direção ao Mar Morto, em direção ao deserto. E por onde esse rio passa, tem vida. Nasce planta, animais, tem vida. Então, ou seja, a vida não é somente para o povo que foi escolhido no Antigo Testamento. Jesus veio para todos, para os ímpios, então, ou seja, para fora do templo. Então, a vida não está somente, a salvação não está somente para o povo que foi escolhido. Porque quando Jesus veio, ele escolheu todos nós. Ou seja, que é para todo mundo, né? Todo mundo. Então, é muito bonito isso quando a gente percebe que Jesus é para todos e a salvação está em todos. Está para todos. Então, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu para todos nós.
não foi somente para uma determinada pessoa. Povo, Não é porque eu vou na igreja X lá que eu vou ser salvo, não é porque eu vou agora trazendo para os dias de hoje. Não é porque eu vou na igreja X. Né? Então, quando Jesus ele veio para todos, vida e vida em abundância. Hoje seja, Jesus é um rio de abundância. Por onde Jesus passa vai ser transformado, né? Vidas, pessoas vão ser restauradas. Então cabe aí quem está assistindo, não fique fechado nisso. Não fique fechado em nós, mas fique fechado naquilo que Deus tem para a vida da pessoa, certo? Concorda? Glória a Deus. Gente, nós estamos encerrando por aqui, né? Que esse estudo aí venha trazer algo novo para a sua vida, algo novo para edificar, né, França? O França é o nosso professor, né, já? Não, professor não. E aí o França já explana muito melhor, assim, ter mais entendimento. Nossa, eu gosto muito disso. Então, gente, obrigado mais uma vez, né? Agradecendo mais uma vez de novo ao povo aí que está assistindo. O pessoal lá da igreja do Japa, né? A Bola de Neve. Glória a Deus, né? a vida do pastor, da pastora e todos lá que estão. Um abraço para vocês aí, sejam bem-vindos. Quando quiser vir fazer um podcast, venha conhecer, né? O Mortico, né? Cara. Ele quis vir aqui conhecer. Vamos ver no próximo, né? Então, o Douglas vai estar aí, vai ter louvor. O Dogão vai estar aí, trabalha com a gente. É o convite aí, Dogão, aí, ó. Receba aí. Isso, pessoal lá da minha igreja também, gente. Fica à vontade aí, quem quiser vir, não tem problema, fala comigo, manda um WhatsApp. Estamos abertos, isso aqui não é nosso, tá? Isso aqui não é meu, não é do França. Isso aqui é aberto para a gente trazer pessoas que vão trazer coisas de Deus, né, para a vida, algo novo para a vida de alguém que está precisando. Com certeza. Né? Então é isso. Mais uma vez, França, quer falar com alguém? Então, só agradecer o pessoal mesmo aí. E se puderem, né, mandar uma mensagem pra gente aí, dizendo como tá o podcast, se tá legal, se não tá. Ou dar uma dica mesmo, a gente pode mudar isso, mudar aquilo. A gente está procurando sempre melhorar um pouquinho, às vezes, a disposição da câmera, um microfone novo. E estamos acertando oferta, hein? Se alguém quiser ofertar na obra aí. Eu tô querendo colocar a televisão aqui e eu tô querendo também pintar essa parede, só que tá meio difícil que a Dona Maria tá meio... Não sei se vai deixar, quem manda aqui em casa, na casa é ela. Então é brincadeira, gente. Mas a gente vai tentar melhorar esse ambiente, tá? Para deixar melhor aí para você. A gente está tentando aumentar o áudio, né? Melhorar o áudio aqui. A gente sempre está tentando melhorar para que vocês aí recebam uma palavra, né, abençoada. E mais uma vez, obrigado. Ótimo domingo. Fernando, vou pedir para você desligar as nossas câmeras. Dá um abraço. Bom, pode dar um abraço. Vem dar então. Não é para mim, não? Não. Então pode dar um abraço. Não, na verdade, só quero agradecer, né? Domingo é abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Em nome de Cristo Jesus. Talvez hoje, né, você possa vivenciar um deserto, um lugar seco, né, onde não tem vida, mas que através dessa palavra você possa gerar vidas em outras vidas aí, né? Em ambientes de morte, que você possa profetizar bênçãos aí. E glória a Deus pela vida de todos que estão aí, né? Agradeço pela vida sua, pela vida do França, pela vida da irmã que você deu a casa pra gente aí. Que Deus abençoe esse domingo, em nome de Jesus, mais uma vez, muita saúde e paz. E glória a Deus. Aleluia. Gente, ótimo domingo para vocês. Beleza? Tá. Mexe aí no Face. Aqui é tudo ao vivo, né, Japa?